Olá, bom dia. Meu nome é Amanda Souza, sou do curso de Engenharia de Produção. Os demais integrantes são Breno Luque, Davi Clark, José Natal, Pedro Faluba e Vitor Guedes, do curso de Engenharia Elétrica. Juntos desenvolvemos o seguinte trabalho para a disciplina de Fundamentos de Eletromagnetismo da UFMG. Para a realização desse trabalho, foi analisada a situação de interação e comportamento de um ímã em uma rampa e, posteriormente, em um tubo fechado. Para isso, nós partimos do conceito da lei de Lenz, aplicada ao experimento da representação do funcionamento de um freio magnético. A lei de Lenz, enquanto uma lei física qualitativa, propõe que, uma vez tendo um fluxo magnético que varia com o tempo, tem-se a produção de uma corrente elétrica induzida, tal que esta gera um campo magnético de sentido oposto à variação do fluxo. Este conhecimento inicial nos permite partir para a análise individual de cada uma das situações experimentais citadas. Primeiramente, para fazer a análise qualitativa do ímã deslizando na barra e por que ocorre o fenômeno do freio magnético, a gente fez um desenho que esquematiza uma forma de compreendê-lo. Então, primeiramente, a gente tem o campo magnético entrando na barra, são os X vermelhos, né? E teoricamente, esse campo magnético tem uma variação de movimento, então ela tem uma velocidade para baixo. Além disso, a gente considera duas áreas. Que as duas áreas são essas? São as duas áreas, tem uma área abaixo e uma área acima. E essas duas áreas vão servir para a gente fazer uma análise em relação à lei de Lenz, a corrente que vai circular naquela área. Então, se a gente for fazer a análise a partir do conceito da lei de Lenz que a gente tem, no sentido da velocidade, na área, né, que está no sentido da velocidade, a corrente vai ser a fim de reduzir o fluxo, por isso o fluxo está aumentando. Então ela vai ser no sentido anti-horário, enquanto atrás, onde o fluxo está diminuindo, visto que o ímã está se deslocando para baixo, vai ser no sentido horário, no sentido de gerar um campo magnético entrando. Ou seja, se a gente for fazer a análise, então, em relação às forças do que está acontecendo ali na barra, nesse caso, né, se a gente fazer uma análise dos pontos horizontais que a região onde está sendo o campo magnético do ímã, a gente pode ver que existem forças magnéticas sendo geradas para baixo na barra. Então, a barra está sendo forçada para baixo, e a partir desse movimento forçado da barra, a gente pode pensar em pares de ação e reação. Então, se está tendo força na barra para baixo, a gente considera que tem uma força para cima no ímã, que seria a reação dessa força. Então, a partir disso, a gente consegue ver claramente em que essa força para cima contraria o movimento da velocidade natural do ímã de descer, e, consequentemente, ao fenômeno de frenagem. Na segunda parte do experimento, devemos avaliar qualitativamente o funcionamento de um freio magnético em um tubo de alumínio. A imagem presente no slide é uma representação do esquema usado para explicar esse fenômeno. Usamos um ímã indo ao encontro do anel, que representa uma parte do tubo. Nele, podemos perceber que o fluxo magnético aumenta, de tal forma que induz uma corrente no anel, e dessa corrente induzida surgirá um campo magnético induzido, de sentido oposto ao do campo original. Ou seja, o campo magnético nesse caso poderá ser exemplificado por um ímã imaginário, o qual o norte magnético está de frente com o norte magnético do ímã real, que cai pelo tubo, e a força de repulsão entre eles causa uma desaceleração, por isso freia. Na situação considerada, as linhas de campo magnético do ímã saem do polo norte e entram no polo sul. Se considerarmos que o anel se aproxima do polo norte do ímã, o fluxo magnético aumenta. Para contrapor esse aumento do fluxo, o campo magnético induzido do anel deve ser de sentido contrário às linhas de campo do ímã. Na imagem, podemos observar as linhas de campo do ímã, em vermelho, entrando no anel, e as linhas de campo magnético induzido, em amarelo, saindo do anel. Se a gente considera o anel se aproximando do ímã, então a gente pode afirmar que o campo que age sobre ele vai aumentar, ou seja, a gente vai ter uma variação positiva do fluxo magnético. Então, pela lei de Lenz, vai surgir uma corrente induzida cujo campo vai ter sentido contrário ao campo que está agindo sobre o anel, para se opor à variação do fluxo magnético. E para isso ocorrer, então a corrente ela tem que circular no sentido horário. E, além disso, o momento de dipolo induzido ele vai ter o mesmo sentido do campo induzido, ele vai ser para baixo também. Após a realização dos resultados qualitativos, devemos explicar de forma quantitativa o que foi dito. O dipolo magnético é dado pela multiplicação de menos IA no sentido K, e o campo magnético foi dado pelo roteiro, com valor igual a B0 sobre Z ao cubo. A força será o negativo do vetor gradiente da energia. Como a gente está interessado apenas em uma direção, que é a direção Z, a força será a derivada parcial da energia em relação a Z, só que de forma negativa também.
Com isso, resta apenas substituir os valores e realizar as derivadas. Após a realização das derivadas parciais, encontrou-se o valor de 3iab0 sobre z à quarta, no sentido oposto a k, confirmando os resultados qualitativos. Sendo assim, conforme explicado na nossa apresentação, retomamos e concluímos que a ação dos ímãs pode ser percebida pela forma como regulam a velocidade, de modo que, quanto maior for a força magnética, maior será a frenagem. Além do experimento estudado, as aplicações desse fenômeno físico incluem, por exemplo, a operação de pontes rolantes. Essas pontes são responsáveis pela elevação e transporte de cargas, matérias-primas, entre outros, nos meios de produção. Nesse caso, os motores dos pilares são equipados com os freios magnéticos para garantir rapidez e eficácia quando são necessárias paradas precisas, rápidas ou quando há risco de deslocamento da ponte. Dessa forma, nós encerramos nosso trabalho e agradecemos a atenção até aqui.